Meus amados, graça e paz, bom dia a todos, que bom, né? Estarmos juntos mais uma vez, poder compartilhar aqui uma porção da palavra de Deus, né? Esse é o nosso Porções Diárias da Palavra, e como é bom poder manter esse nosso contato diário, né? Esse momento em que nós podemos meditar em um versículo da palavra de Deus, extrair algumas lições, algumas verdades para nós, e como é bom a gente poder também colocar isso na prática da nossa vida. Estamos meditando nas bem-aventuranças e elas são uma crescente, fala sobre a nossa caminhada espiritual, começa na nossa conversão, arrependimento, quebrantamento, contrição, não é? Então a maneira pela qual nós vamos desenvolvendo a nossa vida com Deus e como que nós vamos avançando nessas etapas da nossa vida, mostrando amadurecimento espiritual, mostrando, né, esse crescimento gradativo, contínuo na nossa vida. Podemos pensar numa subida constante, não é? Estamos desenvolvendo esse nosso crescimento. E eu quero então ler com você hoje e compartilhar a quarta bem-aventurança, onde nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém. Então veja como que é interessante a palavra de Deus para nós, né, quando está trazendo aqui a realidade, né, dessa fome e sede. Algo que é característico do ser humano, necessário, né? Nós temos aí como uma questão vital. Nenhuma pessoa pode ficar sem comida e nenhuma pessoa pode ficar sem água por muito tempo. Né? Você pode ficar um dia, 2 dias, né? Uma situação ali momentânea, mas se você estender por muito tempo, né? Então, vários dias sem água, você vai ter um problema sério na sua vida. Sem alimento, sem comida, você vai ter um problema sério na sua vida e pode ocasionar até a morte. E agora está falando, né, que as pessoas que são felizes, os verdadeiramente felizes, eles têm fome e sede de justiça. É interessante, importante isso, porque a justiça aqui, a justiça de Deus, está diretamente ligada àquilo que é certo, àquilo que é fazer a coisa certa, não é? Então, é uma caminhada em que a pessoa deseja acertar. Ela tem cada vez mais o desejo de acertar. Se antes na vida o padrão era o padrão natural, é o padrão mundano, é o padrão terreno, é o padrão do aproveitamento, né, dos interesses próprios, é o padrão de levar vantagem, é o padrão estabelecido na dinâmica da sociedade. E agora então, através da caminhada com Jesus, o ensinamento que ele traz é para um padrão divino, é um padrão diferente, é um padrão elevado, não é? Então, esse padrão que está sendo estabelecido é a justiça de Deus, é para que a pessoa faça o que é certo, para que ela tome decisões certas, para que ela escolha o caminho certo, para que ela viva de maneira certa, correta, não é? Então, aquele que de fato caminha com o Senhor, discípulo do Senhor, ele vai ter fome cada vez mais disso, não é? Ele vai ter sede cada vez de fazer isso. Então, é como se aquilo seja essencial, não é? Aquilo que é certo passa a ser uma coisa tão importante na sua vida que sobressai a outras coisas e outras áreas. E assim é o procedimento do cristão, ou deve ser o procedimento do cristão. Fazer a coisa certa, buscar a coisa certa, principalmente porque isso agrada a Deus. Agrada a Deus. Então, essa busca pela justiça, a palavra diz que eles serão fartos ou saciados, né? Então terão na sua vida a condição de realizar isso. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto agir dessa maneira, eu queria tanto acertar. Se a pessoa deseja de fato e está buscando a direção de Deus, vai ter como fazer isso. Felizes serão aqueles que poderão viver assim. Fome e sede de justiça. Quando a gente conversa com algumas pessoas por algum tempo, podemos perceber aonde está o coração dessa pessoa.
Algumas pessoas vão falar com empolgação da sua carreira profissional, outros vão falar das suas conquistas materiais, consegui isso, aquilo outro. Outros vão falar de coisas que são fúteis e passageiras, não é? No dia a dia, e você vai perceber o coração delas, não é? A fome que elas têm, o tempo que elas investem para alcançar os seus objetivos. E quando a gente pode perceber o cidadão do céu, não é? Aquele que tem de fato uma experiência com o Senhor, conquanto ele busque na sua dinâmica de vida, com certeza ser bem-sucedido, próspero, alcançar tantas coisas, mas o coração dele está repleto de fazer a coisa certa, de se pautar pela justiça. Quando lemos lá em Mateus 6, vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, eu quero convidar você, querido, para nós estarmos orando. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê cada vez mais essa fome e a sede pelas coisas certas, pela justiça que procede de Deus. Vamos orar, pedir: Senhor, me ajuda, porque eu quero viver e quero fazer aquilo que é certo e as coisas que são certas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, exaltamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra bendita. Obrigado, Deus, por esse ensinamento para nós hoje, e que o Senhor nos ajude, Deus, diante de uma sociedade corrompida, perversa, com os valores invertidos, trocados. Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos, ó Deus, buscando cada dia mais, a vivermos, ó Deus, pautado pela Tua palavra e ansiarmos, ó Deus, por uma vida justa diante do Senhor. Deus, ansiarmos, ó Deus, por uma vida correta, Deus, por uma vida em que as nossas ações, as nossas práticas, as nossas palavras e atitudes sejam certas, corretas e aprovadas pelo Senhor. Diante, Deus, de uma sociedade e até mesmo, Deus, de uma justiça terrena e humana que se pauta por valores e por interesses particulares, não por uma realidade, Deus, de igualdade, correção, Deus, mas nós vemos, ó Deus, sempre, Deus, o errado acontecendo em nossos dias na justiça, mas que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos a justiça do Senhor, a praticarmos a justiça do Teu reino e fazermos diferença neste tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe em nome de toda a sua família. Até o nosso próximo encontro.